você, olha, porque Jesus, gritando. Você não precisa estar falando, gritando, atacando os ouvidos da pessoa, não. Você vai falar de uma maneira suave, de uma maneira doce, para que aquela pessoa, ela sinta a suavidade da sua voz, ela sinta amor da sua fala. Portanto, mantenha-se em vigilância constante e lute contra as palavras ruins que desagradam a Deus, seja na palavra dita como na palavra escrita. Outra coisa também, vou dar até um exemplo para vocês, é a gente ter cuidado com o que a gente fala. Vocês já devem ter participado de alguma brincadeira daquele telefone sem fio, né? Onde você faz uma filinha, né? E a pessoa diz assim, ó, a bolacha estava doce. Aí o outro já vai, a bolacha estava doce e ruim. A bolacha estava doce, ruim e salgada. A bolacha estava doce, ruim, salgada, sem gosto, nem parecia uma bolacha. Então veja como foi dita a frase, né? A palavra estava doce. E veja como a palavra, como já chegou no final da bolacha. Então nós como cristãos temos que ter cuidado com o que a gente fala. Cuidado, é melhor você ouvir do que falar. Então, se você vai falar, fale aquilo que você ouviu, sem aumentar, sem estar acrescentando nada. Isso também acontece na Bíblia. Você lê uma coisa na Bíblia e você, como é que se diz? Entende da sua maneira e começa a falar da maneira que você entendeu. Então, aqui está dizendo bem claro, a palavra dita tem que ser igual à palavra escrita. Então, o que você leu é o que você fala. E assim, juniores, nós terminamos a nossa lição. Eu espero que vocês use com cuidado a palavra, use com cuidado a tecnologia e que ela seja dita para edificar a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, graça te damos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer por nós, Senhor. Queremos te colocar nas tuas santas mãos a nossa vida, a vida de nossa família, a vida da nossa cidade, Senhor, a vida do nosso estado, a vida do nosso país, a vida do nosso mundo. Oh Deus, entra com a tua misericórdia, entra com o teu poder e faz a nossa terra sarar. É o que nós te pedimos, Pai amado, e te agradecemos. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus toca no coração dela. Eu estou falando por experiência própria. Muitas mensagens que eu vi no WhatsApp, muitas mensagens que eu vi no Facebook, muitos hinos. E que assim, eu estava num momento difícil e aquele hino, aquela mensagem me ajudou. Então, juniores, compartilha esse tipo de vídeo, né? Aquele vídeo de uma briga. Eita, você viu aquela briga daquelas meninas? Você viu aquela briga daquele menino na escola e como as pessoas estão fazendo, né? Às vezes acontece um acidente e as pessoas, em vez de ajudar, não, estão ali filmando para ver todos os detalhes, o corpo que aconteceu e começa a compartilhar aquilo ali. Então esse não é o papel de nós cristãos. O nosso papel não é de estar compartilhando desgraças. O nosso papel não é um papel de estar compartilhando coisas ruins. E sim, o nosso papel é de estar usando essa comunicação, essa tecnologia em prol da palavra de Deus, falando de Deus, do que Deus tem feito, de como Deus é maravilhoso, de que Deus, ele, apesar de tudo isso que está acontecendo, mas Deus está conosco, Deus está nos ajudando. Devemos nos comunicar com sabedoria, para que vidas sejam salvas e restauradas, e não jogadas no abismo de uma vez por todas. As mídias sociais, principalmente, precisam ser usadas em prol da edificação do reino de Deus. É muito importante que sejamos sábios e aprendemos a ouvir mais e falar menos. Nossas palavras exercem uma grande força. Ela tem poder à vida e sobre a morte. Isso está lá em Provérbios 18, 21. Por esse motivo, temos que ter muito cuidado com o que falamos e como dizemos a verdade. É outra coisa. Às vezes a pessoa vou dar um exemplo assim bem simples. Uma colega sua, ela colocou uma determinada uma maquiagem, mas aquela maquiagem não ficou muito legal. Aí você chega e fala, meu Deus, você está horrível. Nossa, você está ridícula.
Ah, tia, mas eu sou crente, eu tenho que ser verdadeira. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Você não precisa falar dessa maneira. Você tem outras palavras para dizer. Tem um jeito mais especial, mais tranquilo de falar. As mudanças rápidas das tecnologias de comunicação influenciam na vivência da fé cristã. Estamos imersos numa cultura virtual que expressa o surgimento de um novo universo que precisamos saber usá-los, de forma a edificar nossa vida e daqueles que nos cercam. Um universo de técnicas, de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem e que exercem influência sobre a fé e a nossa vida como cristão. Tia falou dos benefícios da tecnologia, mas também, infelizmente, a tecnologia, ela também, se você não souber usar ela de forma correta, você, ao invés de falar desse amor de Deus, você vai, pelo contrário, você vai dar um falso testemunho. Infelizmente, eu já pude observar, já pude ver em alguns Facebooks de adolescentes, de jovens cristãos, ele colocando assim, eles compartilhando coisas que não condiz com a palavra de Deus. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, minha gente, porque às vezes a gente está compartilhando coisas que não está edificando a palavra de Deus e que aquelas pessoas que estão vendo, ela vai dizer, gente, como é que uma pessoa assim, cristã, tá falando disso? Então a gente tem que ter o maior cuidado. A gente vê muito isso, política, né? Quando as pessoas começam a não gostar de um determinado político e aí você começa a xingar ele, usar palavras que não condiz com uma pessoa cristã. Então, se você não concorda com determinadas coisas que alguns políticos fazem, eu particularmente acho que uma rede social ali não é um local adequado de você estar xingando, falando mal, porque assim, nós como cristãos, a gente em momento algum viu Jesus Cristo ele falar mal de ninguém. E olhe que ele deparava com pessoas pecadoras, mas em momento algum ele ficava xingando aquelas pessoas, falando do pecado daquela pessoa. Pelo contrário, ele pedia para aquelas pessoas se arrependerem, ele orava pelas pessoas. Então é algo que a gente assim tem que ter muito cuidado com a tecnologia, para a gente não estar sabendo usá-la. Então a gente saber usá-la de forma correta. Da gente ver uma mensagem, a gente compartilhar uma mensagem, um hino, né? Você não sabe, mas às vezes um hino que você compartilha, aquela outra pessoa que está do outro lado, que quando ela vê, Deus toca no coração dela. Eu estou falando por experiência própria. Muitas mensagens que eu vi no WhatsApp, muitas mensagens que eu vi no Facebook, muitos hinos, e que assim, eu estava num momento difícil e aquele hino, aquela mensagem me ajudou. Então, juniores, compartilha esse tipo de vídeo, né? Aquele vídeo de uma briga. Eita, você viu aquela briga daquelas meninas? Você viu aquela briga daquele menino na escola e como as pessoas estão fazendo, né? Às vezes acontece um acidente e as pessoas, em vez de ajudar, não, estão ali filmando para ver todos os detalhes, o corpo que aconteceu e começa a compartilhar aquilo ali. Então, esse não é o papel de nós cristãos. O nosso papel não é de estar compartilhando desgraças. O nosso papel não é um papel de estar compartilhando coisas ruins. E sim, o nosso papel é de estar usando essa comunicação, essa tecnologia em prol da palavra de Deus, falando de Deus, do que Deus tem feito, de como Deus é maravilhoso, de que Deus, ele, apesar de tudo isso que está acontecendo, mas Deus está conosco, Deus está nos ajudando. Devemos nos comunicar com sabedoria, para que vidas sejam salvas e restauradas, e não jogadas num abismo de uma vez por todas. As mídias sociais, principalmente, precisam ser usadas em prol da edificação do reino de Deus. É muito importante que sejamos sábios e aprendemos a ouvir mais e a falar menos. Nossas palavras exercem uma grande força. Ela tem poder à vida e sobre a morte. Isso está lá em Provérbios 18, 21. Por esse motivo, temos que ter muito cuidado com o que falamos e como dizemos a verdade. É outra coisa. Às vezes a pessoa vou dar um exemplo assim bem simples. Uma colega sua, ela colocou uma determinada
uma maquiagem, mas aquela maquiagem não ficou muito legal. Aí você chega e fala, ah, meu Deus, você está horrível. Nossa, você está ridícula. Ah, tia, mas eu sou crente, eu tenho que ser verdadeira. Você tem que ter cuidado com as suas palavras. Você não precisa falar dessa maneira. Você tem outras palavras para dizer. Tem um jeito mais especial, mais tranquilo de falar. Assim, a comunicação, o nosso papel como cristão é a gente usar essa comunicação, esses meios de comunicações para comunicar as pessoas da vida, da palavra de Deus. E nada melhor nesse momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos em casa, então nós temos esse papel de falar da palavra de Deus, porque a gente fala aqui, a gente lê um versículo, que foi que aquele versículo nos tocou, o que a gente aprendeu, e a gente pode passar para outras pessoas. Então, o título da nossa lição hoje é o estudo 5 do DCC e é Comunicação pela Vida. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre a comunicação. A comunicação abre portas e nos leva a níveis mais altos em nossa vida, enquanto a falta dela pode nos isolar do mundo. Sabemos que não existe evangelização sem comunicação. Evangelizar implica necessariamente em se comunicar. Até mesmo o testemunho de vida como ação evangelizadora é uma forma de comunicação. O ato de testemunhar e comunicar com a própria vivência a mensagem do Evangelho. As pessoas testemunham porque outras entendem e recebem a mensagem que transmitem. Foi exatamente aquilo que Tia falou, né? Você passou por uma situação, um milagre que Deus fez na sua vida, uma cura, um emprego. Então, quando a gente dá esse testemunho, quando a gente nos comunicamos com as pessoas, ou seja, a gente está falando aquele testemunho, aquele nosso testemunho, ela vai ajudar aquela pessoa, porque tudo que problemas que nós passamos, às vezes a gente pensa que é só a gente que... Bom dia, crianças. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, as famílias de vocês também estejam bem, né, diante dessa situação que nós estamos vivendo, mas Cristo está conosco, né? Então, hoje Ele está aqui para mais uma aula, certo? Que nós vamos ter. Espero que vocês vejam a aula, que vocês meditem e que vocês aprendam um pouco. Mas antes de começarmos, vamos fazer nossa oração, né? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai, graça te damos, Cristo Jesus, pelo privilégio, meu Deus, de mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Pai amado, porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder falar da Tua palavra, Senhor, e de maneiras tão ricas, Senhor, seja pelo celular, seja por palavras, que o Senhor possa, Pai amado, nos ajudar e fazer com que cada um de nós, Senhor, cresça cada vez mais. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso tema vai ser comunicação pela vida. Quando a gente fala de palavra de comunicação, o que é que nos remete? Comunicação, se comunicar. Hoje, vocês têm o privilégio de se comunicar de maneiras diferentes, né? Antes, não tão antigamente, assim, né? Que ela não é tão velha, mas assim, a gente, para se comunicar com uma pessoa distante, a gente escrevia uma carta. E essa carta, ela tinha dias para chegar. Ela, dependendo do local para onde ela fosse direcionada, ela tinha um tempo, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Então, assim, era bem diferente de hoje, né? Hoje você quer falar com uma pessoa no Japão, você basta pegar o celular, né? Fazer uma videochamada e você se comunica automaticamente na hora com aquela pessoa.